Muito bem, nós vamos agora ao quadro Panorama Bíblico. Muito bem, o nosso irmão, o Tiago Freitas, ele está ali acompanhando o que está chegando pelo WhatsApp de perguntas sobre o tema salvação. Irmão Tiago, temos perguntas aí sobre esse tema? Bom dia a todos os ouvintes. Temos uma pergunta NQI. Como é o arrependimento para a salvação? Muito bem, uma pergunta NQI. O ouvinte ou a ouvinte não quer se identificar, então é um direito que assiste a todos que nos acompanham, todos que nos ouvem nesta hora. Como é o arrependimento para a salvação? Em primeiro lugar, eu quero dizer que o arrependimento é a mensagem mais importante que se tem no Evangelho. O homem é chamado ao arrependimento. E nós vamos ver, por exemplo, em Mateus capítulo 3, verso 2, o apóstolo João, João o Batista, o precursor de Cristo, ele iniciou o seu ministério pregando sobre o arrependimento. Está em Mateus capítulo 3, versos 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E depois o próprio Senhor Jesus, quando ele inicia então o seu ministério público, ele inicia pregando sobre o arrependimento, chamando o homem ao arrependimento. Então, Mateus capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento para a salvação envolve uma completa mudança de pensamento sobre o pecado e a percepção da necessidade de um Salvador. O arrependimento leva o pecador a ficar tão contristado por causa do pecado que ele aceita com alegria tudo o que Deus requer para uma nova vida agora de retidão. E queremos falar aqui para o nosso consulente, para todos que nos ouvem agora, os 3 passos que levam o homem ao arrependimento. E é isso, é claro, operado pelo Espírito Santo na vida deste homem, desta mulher. O primeiro passo é o reconhecimento do pecado. É reconhecer que é um pecador, é reconhecer os pecados que pratica, que faz voluntariamente. Então, o primeiro passo para o arrependimento da salvação, é reconhecer que é um pecador, é reconhecer o pecado. O segundo passo aqui, que leva este homem ao arrependimento para a salvação, é tristeza pelo pecado. É sentir tristeza pelos pecados cometidos. É sentir tristeza pelos pecados que já cometeu. Traz constrangimento, traz tristeza ao coração desta pessoa. Jamais uma pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador poderá falar com satisfação dos pecados cometidos antes de aceitar a Cristo. Muito pelo contrário, sempre que lhe vem a lembrança, lhe causam tristeza. Tristeza por quê?
porque em dado momento da minha vida eu vivi para pecar, eu vivi para fazer coisas que desagradavam a Deus. Então, o arrependimento para a salvação traz consigo essa tristeza pelo pecado cometido. E em terceiro lugar, como terceiro passo que o homem tem como um arrependimento para a salvação, é o abandono do pecado. Deve-se abandonar o pecado. Então a pessoa, ela reconhece o pecado, reconhece que é pecadora, a pessoa sente tristeza pelo pecado e agora, em terceiro lugar, ela abandona o pecado. E nós temos aqui na palavra de Deus, Provérbios 28, 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões ou pecados nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa e abandona alcançará misericórdia. Então está aí o arrependimento para a salvação. A pessoa é convencida pelo Espírito Santo e então ela reconhece o pecado, que é pecadora, tem tristeza pelo pecado e ela abandona o pecado. Muito bem, meu irmão Tiago, mais alguma pergunta que chegou pelo WhatsApp? Então, pastor Rogério, nós temos mais uma pergunta aqui no QI. É possível viver sem pecar? Muito bem, essa pergunta é importante, ela é até comum nesse quadro panorama bíblico que aqui temos feito. Ela já foi feita em outra oportunidade, mas não há problema nenhum em repetirmos esta resposta, não há problema nenhum. Então, o que está aqui, é possível viver sem pecar? Vamos ver aqui na primeira carta do apóstolo João, alguns podem pensar que há alguma contradição na Bíblia Sagrada, nos escritos sagrados, mas não tem. Não há contradição na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é inerrante, não possui erros. A palavra de Deus está aqui porque homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram as Sagradas Escrituras. Então aqui, vamos ler em 1 João, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. No verso 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então aqui está, se dissermos que não temos pecado, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós somos pecadores. Uma vez que aceitamos, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, somos justificados pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário, o sacrifício vicário e expiatório que Cristo realizou. Então, os nossos pecados são perdoados, são cancelados e assim somos justificados pela obra que Cristo realizou ali na cruz do Calvário. Aí vai a pergunta do nosso ouvinte: como podemos viver sem pecar? E o próprio apóstolo João, ainda nessa primeira carta, agora no último capítulo, capítulo 5, ele diz assim no verso 18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe
toca. Veja que interessante, o apóstolo João escrevendo que aquele que é nascido de Deus não peca. E aqui é muito bom os nossos ouvintes atentarem, porque a Bíblia, pela Bíblia, se explica, se entende. Então, no primeiro capítulo, lemos que se confessarmos os nossos pecados, lemos que se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. O que o apóstolo João está dizendo? Que nós hoje, em Cristo Jesus, não vivemos mais para pecar. Não pecamos mais voluntariamente. Não somos voluntários mais ao pecado, mas pecamos ainda pela nossa condição que aqui vivemos neste mundo. Ainda estamos neste corpo, ainda estamos com a natureza adâmica e com isso então nós pecamos. O que aconteceu então de diferente para antes e depois de Cristo? Antes de Cristo éramos pecadores impenitentes, pecávamos voluntariamente, não nos arrependíamos, não pedíamos perdão ao nosso Deus. Mas depois que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, hoje somos pecadores penitentes, ou seja, pecadores que se arrependem, que confessam seus pecados e alcançam de Deus o perdão. Então, é possível viver sem pecar? Sim, com certeza com relação ao pecado voluntário. Não somos mais escravos do pecado, mas sabemos que ainda pecamos pela nossa condição, porque ainda aqui vivemos. Já dizia o pregador, o antigo pregador, bom seria se todo aquele que quando aceita Cristo já fosse promovido ao céu imediatamente. Mas isso não acontece. Nós aqui permanecemos porque precisamos compartilhar dessa graça, deste amor, para que outros também venham a ser salvos e vão assim para o céu conosco. Então, vamos nos fortalecer em Cristo, vamos ler, estudar a sua palavra, vamos orar e vigiar, como disse o Senhor Jesus em Mateus 26, 41. Vamos congregar, vamos estar na igreja, participando dos cultos, das atividades, vamos fortalecer a nossa vida em Cristo e assim venceremos o mal, a tentação, venceremos aquilo que quer nos tirar da presença do Senhor.